Olá, esse é o Relatos e Roteiros, um podcast que compartilha histórias, dicas e experiências sobre viagem e nomadismo. Eu sou a Emilena e hoje eu recebo a Ju, do Ju de Mochila, para essa conversa. Primeiro, eu quero te agradecer por ter aceitado participar. Imagina. Esse projeto começou lá no meu TCC e agora eu estou trazendo ele junto com o portal, voltando com o podcast. Então, assim, eu estou recomeçando em passos de formiguinha de novo. Beleza. Eu sou a primeira dessa temporada? É a primeira dessa temporada. Ai, que chique. E aí, para começar, eu queria que tu falasse um pouco quem era a Ju antes do Ju de mochila e como que esse universo, essas viagens entraram na tua vida. Se tu tinha já uma rotina assim com a tua família, de viajar uma vez no ano, como é que era essa questão para ti? Perfeito, gostei da pergunta. Eu só te peço desculpas se porventura a minha internet falhar, tá? Eu tô Não, aqui problema. nas montanhas da Serra. Bom, a Ju, antes do Ju de mochila, ela era extremamente normal e focada no trabalho, assim. Eu desde pequena, eu fui muito... Eu era nerd, assim. Meu diferencial, não sabia dançar, não sabia cantar, esporte, eu era ok. O que eu sabia era estudar. Então, eu estudei sempre muito, eu era, sei lá, melhor aluna e tudo mais. E depois de, né, vir para a faculdade, comecei a trabalhar, e isso virou muito o centro da minha vida, assim. Então, eu tinha uma visão bem corporativa de mundo, e para mim, até um pouco tempo atrás, posso dizer assim, até 3 anos atrás, o sinônimo de sucesso, né, era ser bem-sucedida em termos de carreira. Então, a minha prioridade na vida por muito tempo foi, então, ter muito dinheiro e ser reconhecida profissionalmente. Então, acho que isso é uma definição bem rápida de que eu posso dar de quem era a Ju antes do Ju de mochila, antes de começar a viajar. Você perguntou se eu tinha costume de fazer viagens assim com os meus pais. Não muito, assim, a gente fez uma viagem internacional quando eu era criança, então não era algo frequente com eles, mas quando eu tive a oportunidade nos meus 14, até nos meus 12 anos, 15 anos, quando os meus pais tiveram a oportunidade de me deixar viajar com outras pessoas, ou com uma Sim. amiga, ou com pessoas da família, eles sempre priorizaram isso. Então é algo que eu sou extremamente grata, porque por mais que talvez lá na época para eles não fosse possível que nós três fôssemos juntos, eles viam isso como algo que seria um diferencial no meu futuro e sempre possibilitaram que isso acontecesse. Então, eu cheguei a viajar mais nova, obviamente eu não trabalhava, então meus pais Sim. permitiram, e eu acho que isso, de certa forma, né, pouquinho a pouquinho, vai fazendo você entender a dimensão que tem o mundo, que você pode viajar, que talvez falar inglês não é esse bicho todo de 7 cabeças. Então, não tive assim, muitas viagens em família, mas tive a oportunidade e a chance de ter pais que priorizaram assim me mostrar o mundo. Mas nessas viagens, assim, tu não tinha noção nenhuma, assim, tu ia viajar mais por curtição, até por ser mais nova, tu não tinha um Turismo, pensamento de mundo, turistão, assim. e não, era total Disney, Nova York, achava Outlet o máximo. Então, assim, era nada a ver com quem eu sou hoje, mas acho que foi um passo, né? Foi o primeiro passo Sim, para entrar dá um nesse mundo de gostinho viagem. já. Exato, exatamente. E assim, hoje tu é nômade, mas o que que tu entende, assim, o que que pra ti é isso? Principalmente porque tu teve uma virada de chave de uma vida totalmente, assim, corporativa, escritório e tudo mais. E o que que tu define como isso pra ti? Assim, hoje, acho que não tem termo muito melhor para o que eu sou. De fato, eu sou uma nômade digital porque eu trabalho online. Então, o que permite, né, que eu continue viagem é estar no digital. E então eu me coloquei nessa. Até posso voltar um pouquinho assim para que eu acho legal de trazer. É que eu, antes, né, de virar nômade, eu tive uma transição em que eu morei na França por um período de 1 ano, com um Sim, visto que se chama férias de trabalho. Esse visto ele existe para vários países, inclusive, mas eu morei na França. E foi na França que eu passei a ter uma visão um pouquinho diferente assim de vida. Óbvio, por eles já terem toda uma estrutura, né, enfim, de sociedade, oportunidades muito diferentes da sim. nossa, eles priorizam muito essa questão de viajar,
para eles fazer mochilão é legal, assim, não é necessariamente porque você tem um orçamento menor, eles têm essa cultura um pouco mais da aventura. Então, foi a partir desse... já me perdi nas divagações aqui, fugi um pouco da pergunta. Mas... Não, pode seguir. Mas a partir dessa experiência que eu tive morando na França, o que eu acho muito legal de trazer é que, assim, eu morei lá com esse visto, eu tinha um trabalho que me pagava muito bem, eu guardava uma boa parte do meu dinheiro, e foi a partir disso que eu, de fato, saí da França e fui viajar sabendo que tinha uma boa reserva financeira. Sim. E às vezes a galera fica nesse sonho, essa vontade de eu quero me tornar nômade, vendo o nomadismo digital como a única saída, como o único caminho. Se eu quero viajar, eu tenho que ser nômade digital. E não é verdade. Às vezes, você ter um visto desse para a França ou para Nova Zelândia, para a Austrália, você consegue ter uma reserva financeira superior, talvez ali em 1 ano, você vai conseguir guardar mais dinheiro do que você teria nesse início de vida no digital, porque é uma construção, né? Muitas vezes envolve uma transição de carreira, construir carteira de cliente, conseguir bons freelas. Então, a visão que eu tenho é que hoje todo mundo fala de nomadismo digital, de como ganhar dinheiro no digital, sendo que isso deveria ser um instrumento para te permitir viajar. E talvez o instrumento não precisa ser esse, ele possa ser um visto em que você passa um tempo em outro país, ganha moeda forte e depois disso consegue dar esse salto. Foi o que aconteceu para mim e fez muito sentido, porque eu tive uma segurança, né? Então, pude ir me construindo no digital aos poucos, porque eu não estava necessariamente contando com aquele dinheiro no final do mês. Mas, assim, vou sair da sua pergunta totalmente, eu acho. Não, é que não foi radical, né? Não foi assim, larguei tudo e foi. Não. É uma viagem que surgiu com o visto e aí tu foi entendendo aos poucos. Foi uma construção, de fato. Exato, eu fui ver mais sobre esse mundo de voluntariados, de nomadismo, quando eu já estava na França. Então, eu já tinha dado um passo, que foi o sair do Brasil, por ter descoberto que tinha esse visto na França e tudo mais. Eu falei, bom, eu tinha 24 anos na época. Eu falei, se eu não fizer isso agora, cada vez mais difícil vai ser tomar uma decisão como essa. Por mais que eu já tivesse estudado, um emprego bacana, tinha uma certa estabilidade ali, que já me fez hesitar muito em sair. Para mim, eu sempre falo, mais difícil para mim foi deixar o trabalho, né? E depois que eu saí do meu trabalho, que daí foi o mais difícil nesse caminho, foi mais já estando ali na França, eu entendi, eu posso fazer um mochilão, eu posso viver pelo mundo. Então, sim, o mais difícil foi essa saída do Brasil, e daí quando saí da França para fazer meu mochilão, eu comecei na Tailândia, foi mais fácil, assim, eu me vi me desprendendo de menos coisas, porque eu já tinha me desprendido de muitas coisas no momento anterior. E a bolha vai mudando também, né? Que é algo, como é uma cultura nossa também, então a gente fica muito fechada. Aí já vai para um outro país, a bolha já muda deles. Isso, eu tinha uma amiga, tenho até hoje, francesa, e ela tinha ficado 3 meses na Tailândia. Na Tailândia, não, na Ásia. E isso foi ali em 2023. 2022. E ela foi a primeira pessoa. Eu tive um ex-namorado também, francês, que fez mochilão na América do Sul, e depois essa amiga. Gente, foi minhas primeiras imagens, assim, de um mochileiro, de quem quer fazer um mochilão. Eu acho que agora, como eu produzo conteúdo disso e acabo consumindo muito conteúdo disso, eu vejo muita informação online. Então, talvez alguém que vai nos ouvir agora possa não consumir tanto desse tipo de conteúdo, mas saiba que existe muito conteúdo para você entender como é possível ter essa vida. Se essa vida cabe para você ou não, até porque acho que não é todo mundo que é nômade. Às vezes tem gente que prefere ter a segurança ainda, de ter uma casa, ter para onde voltar praticamente. E não é nem só isso, sabe? Eu vejo que tem muitos estresses do dia a dia que a gente não tem, beleza? Eu não tenho que, sei lá, pensar no dia, como eu tô sempre mudando com alguma constância, não, tem que pensar qual que é o dia da, sei lá, da faxina. Eu não tenho que pensar que a pia quebrou, eu tenho que chamar alguém para consertar. Esses estresses não tem, ou sei lá, tem que ir na costureira, não sei, essas coisinhas assim não tem. Mas, por outro lado, se você se move com mais frequência, você está sempre pensando no próximo passo. Eu acabei de passar uns últimos 2 meses meio estressantes, assim, porque foi muito, troca de voluntariado, troca de hostel, onde eu vou ficar? Olha no Booking, não aguento mais olhar lugar para ficar no Booking. De fato, é um trabalho, né? Mesmo que tu, às vezes, mesmo que tu não produzisse conteúdo, tu ia ter que ter essa rotina. Isso.
Isso, essa pesquisa, independente, tudo, é. você é nômade, e no começo, eu acho que é super normal no começo da vida nômade, você tem essa gana de se mover mais rápido, de ficar menos Sim. tempo nos lugares. E hoje vejo já muito uma onda assim de quem já está na estrada há mais tempo de dar uma freada. Mas tá tudo bem, você tá começando agora e quer ir com pressa. Não, sabe, não tem jeito certo e jeito errado de viajar. Acho que cada um, a gente passa por fases. Tem que E, começar, né? Porque daí tu vai entender o teu estilo também. e o seu estilo vai mudar. É. Até porque uma época talvez você vai estar mais focado em trabalhar. Trabalhei demais, agora eu quero curtir mais momento. Agora eu quero fazer com calma, me estabelecer num lugar e de fato voltar a trabalhar. Ou tem gente que tem amigos gringos que trabalham um pouco, assim, e curtem mais o dia, mas também gostam de ficar longas temporadas no mesmo lugar. Mas tudo isso para dizer que a vida nômade ela é muito legal e é um sonho, mas eu acho que ela também tem vários estresses e para quem tem muito apego em ter uma organização, em ter uma rotina, em ter certezas, talvez não faça sentido. Sim. Eu até ia te perguntar assim, sobre isso. O mundo corporativo, a questão de ter estudado direito, tudo isso te auxiliou também nessa vida e nessa nova rotina? Olha, eu acho que tudo na nossa vida de alguma forma ajuda, né? Às vezes a gente não consegue entender exatamente da onde, da onde saiu, mas no mundo corporativo a gente aprende a resolver problemas, né? Eu atendi cliente. Cara, aprendi a resolver pepino de cliente. E sim ou sim você vai resolver. Sim. Nessa pré um bom atendimento. Então, às vezes, quando eu tive situações na estrada, problemas, eu acho que a gente aprende a tomar decisões rápido, porque às vezes precisa tomar decisões rápido, e sem ter a validação de alguém. Tem coisa que só depende de mim. E não tem um chefe para falar, não, tá bom, Juliana, tá bem feito, cara. Eu que decido. E agora? O que eu vou fazer? Então, eu acho que assim, pô, da minha faculdade de Direito, é difícil eu pensar em algo específico que eu aprendi lá e que hoje eu consigo trazer para o meu dia a dia, mas eu tenho certeza que houve situações do passado, situações do mundo corporativo que me planejaram, né? Que me planejaram, não, que me ajudaram a hoje conseguir viver assim dessa forma, e muito a gente vai aprendendo na estrada também. Indiretamente ajuda, né? Porque tá tão aqui dentro de ti que tu nem sente o que tem de fato. Às vezes até experiências outras, né, não necessariamente profissionais e acadêmicas, mas outras experiências que você teve a nível social, sei lá, desenvolvendo projetos, lidando com pessoas mais difíceis, menos difíceis. Eu acho que tudo que a gente teve de troca, experiência interpessoal, nos ajuda nessa vida na estrada. Sim, e justamente sim disso, qual que é o aprendizado assim mais valioso que tu acha que a estrada que te trouxe? Que se tu tivesse na tua rotina de antes, não teria. Eu acho que eu comecei a entender quão valioso é o meu tempo. Antes, não que antes eu fosse muito parada, mas eu costumo dizer que a Judy antes ela era mais chata, assim. Eu era. Eu saía, tinha amigos, mas hoje eu tenho um pouco mais de uma sede de viver. Eu não gosto de perder tempo. Às vezes eu não gosto de perder tempo vendo série, olhando TV, eu não gosto de perder tempo fazendo nada em casa. Eu tenho um senso assim de a gente tem um tempo limitado aqui dentro do mundo. Sim. E a gente tem que aproveitar, a gente tem que viver. Então, hoje, quando eu penso, vou voltar para minha cidade no final do ano, o que eu quero fazer na minha cidade? Tem esse lugar que eu quero voltar, tem esse lugar que eu, gente, eu morei 23 anos lá e não conheço. Eu acho que essa noção de finitude, que a única coisa que a gente tem é tempo. E o que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem? Tu quer ver o mundo, tu quer ver tudo que ele tem para te mostrar. Sim, e ao mesmo tempo isso é bom e isso é ruim, porque a gente fica com um sentimento eterno de. Né, a expressão em inglês é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. É como se você tivesse uma sensação constante de estar perdendo algo. Eu tô vendo isso, mas eu não tô vendo aquilo. Então, Sim. se hoje eu escolho descansar, eu escolhi não, sei lá, não escalar uma montanha. Então, ao mesmo tempo que eu acho muito bom, isso me colocou numa posição muito protagonista na vida, uma posição muito de conhecer, aproveitar, conversar com as pessoas, dizer mais sims do que não. Como tudo na vida tem um lado ruim, eu às vezes acho que fico muito nessa pira de
fazer, aproveitar. Mas tem que entender também que a gente precisa do descanso, a gente precisa de uma pausa para valorizar esse nosso tempo ativo, para valorizar as coisas novas que a gente está conhecendo. Então, acho que isso foi um dos aprendizados. E um segundo que eu tenho muito claro, eu passei a ser uma pessoa muito menos preconceituosa em relação a muitas coisas, em relação à idade, em relação a o seu estilo, o que você se parece, o que você não se parece. Eu sei que antes eu tinha uma tendência muito forte a falar com pessoas parecidas comigo, a falar com pessoas que tinham um background parecido, talvez até uma aparência parecida. E com as viagens, muitas vezes você se vê em situações de trocar ideia com outras pessoas nada a ver, assim, que você num mundo antes não ia querer falar. E nisso você descobre que você, sim, estava munido de diversos preconceitos e que às vezes as pessoas mais legais, mais interessantes que você tem a chance de conhecer, de ter uma troca muito massa, talvez não sejam aquelas que num primeiro momento você bateria o olho e falava, nossa, eu vou ser muito amiga desse cara. Então, vindo aqui para a Sérvia, eu peguei um trem de 11 horas e, cara, eu fiquei best friend de um senhor que devia ter uns 70 anos. A gente estava no mesmo vagão do trem, trocou muita ideia, e no final, esse senhor, a filha dele estava se esperando ele na estação, e eles me deram carona para o meu Airbnb. Eu acho que às vezes a gente aqui até fila de supermercado, alguma coisa, tudo a gente fica receoso de falar com alguém, de tudo. Eu acho que conforme vai passando a viagem, a gente já quer que alguém nos chame para conversar, a gente já quer ter essa conexão com as pessoas, que a gente, talvez na nossa cidade, a gente, tipo assim, se fecha. Muito mais fechado, com certeza. Nossa, hoje para mim não é nenhuma dificuldade, assim, começar uma conversa, chamar alguém para qualquer coisa, mas de fato, talvez se eu volte para minha cidade, eu voltaria para ter um comportamento muito mais fechada, talvez cara mais amarrada. Acho que é possível, sim. E voltando um pouco lá atrás, como que surgiu o Ju de mochila, assim, e quando que tu deu um engate, assim, nele para, de fato, pegar firme, produzir conteúdo? E isso também, até tu falou ali da tua rotina, tu não fica, assim, às vezes um pouco com o pensamento de eu preciso produzir, sabe, toda Vamos hora, lá. preciso escolher um lugar, tenho que agradar o público, essas coisas. Bom, eu resolvi começar com o Insta, já vai dar um ano, mais ou menos, foi quando eu saí, eu acabei me mochilão na Ásia, voltei para o Brasil, fiquei um período no Brasil, comecei um blog, que inclusive está parado, é um dos meus projetos, que agora eu estou parada também Tô parada, digo, tô num lugar fixo aqui por um tempinho mais, que eu quero botar energia nisso. Enfim, desde faz um ano que eu comecei com o blog, pouco a pouco com o Instagram, e foi ali, talvez setembro do ano passado, outubro, que eu também comecei com o Insta. Eu usava esse mesmo Insta do passado quando eu morei na França. Então eu falava um pouquinho da minha vida na França, mas nada demais, assim, eu devia ter uns 700 seguidores. E eu via muita gente produzindo conteúdo de viagem e sempre entendi que eu achava que eu também poderia fazer aquilo, tinha uma certa facilidade em me comunicar. E às vezes eu tinha muitas vivências que eu gostaria de compartilhar com o pessoal. Então, foi mais ou menos daí, mas de verdade, assim, de colocar energia e constância, faz pouco tempo, foi agora em maio, eu estive na França com a minha mãe, na mesma cidade que eu morei, e a gente passou um tempo ali juntas, fiz uns reels com ela, daí eu fiz um vídeo que foi super bem, que era assim, eu na Decathlon com uma amiga falando como eu faria o meu mochilão. E esse vídeo, cara, viralizou, assim, foi o meu primeiro vídeo viral, fiquei super feliz. Daí, tudo que eu postei de mochila naquela semana teve uma entrega muito boa, assim, pro tamanho que eu tinha. E daí isso me deu um gás. E daí isso me deu um gás para, de fato, manter a constância. Obviamente, depois disso, teve vários vídeos de mil visualizações, de menos de 1000. E aí a gente fica, putz, na real que eu sou ruim, eu não vou mais fazer isso. Mas tem que ter a constância, né? Então eu falei, cara, pelo menos um conteúdo ali por dia, claro, tem semana que vai menos. Mas foi nessa vontade, assim, de compartilhar o que eu já vivi e, pouco a pouco, fazer com que isso vire também uma fonte de renda para mim. Comecei a fazer algumas assessorias, consultorias, assim, para outras mulheres que querem viajar, como começar, quais destinos ir. E então foi meio que daí que surgiu a ideia e eu diria que é bem recente, assim, que eu, de fato, comecei a botar energia e tempo. Por exemplo, tinha certos clientes
que eu atendia na parte de marketing, que eu cortei o contrato para começar a focar no meu. Tempo. E isso eu acho que cria um compromisso também, porque muita gente, quando a galera vê a produção de conteúdo pronta, né, parece que você estava ali de boa, fez um videozinho e postou. E viralizou e deu, foi isso. Tipo, não é assim, é um trabalho, tem que pensar quais linhas eu estou seguindo, como que eu quero, né? O que eu quero defender na maneira que eu falo, na maneira que eu me comunico, que eu quero mostrar, porque ser criador de viagem, de conteúdo de viagem, tem 1000 linhas que você pode seguir. Sim. Você pode falar de roteiro, você pode falar de aventura, você pode falar sobre viajar sozinha, você pode falar sobre cinema digital. Então, você não pode falar sobre tudo, você não está falando sobre nada, no final das contas, né? Então, acho que tem vários desafios, assim, e daí tinha uma segunda parte da sua pergunta que eu esqueci. Quando que tu transformou de fato isso, assim, Ah, tá. óbvio, não é um trabalho hoje 100% monetizado, né? Mas quando tu entendeu mesmo que tu queria transformar em profissão e tu começou a encaixar isso, a ver mais como um trabalho e ir se adaptando. Acho que desde o início, quando eu falei vou botar tempo e energia, foi sempre tendo uma vontade que isso se tornasse, né, que eu pudesse fazer, poxa, boa parte da minha renda a partir disso, mas sempre entendendo que seria uma construção. Então, não vou dizer, não, comecei a fazer só porque eu queria ajudar os outros, só porque eu queria compartilhar a minha vida. Não, porque dá trabalho. Dá Sim. trabalho, né, o Instagram que cresce. Então, acho que você falar que fez sem ter vistas, né, na parte financeira é uma mentira, né? Então, óbvio que você quer que aquilo também te remunere, porque é um grande trabalho. Mas foi agora em maio, eu diria que é bem recente, assim, por isso que eu falo, estou criando, tenho muito para aprender ainda, e está sendo muito na tentativa e erro, assim, e vendo referência, né? A gente tem muitas criadoras boas a nível Brasil, e gringas também. Então a gente vai vendo o que funciona para umas, o que você gosta, que você poderia aplicar no seu. De referência sempre é válido em época de internet. Muita coisa a gente consegue reciclar. E ao mesmo tempo muda toda hora também. Até tu entender teu público, às vezes quando tu consegue entender, já mudou de novo. Então, de fato, é cansativo. Total, muda muito. Às vezes tem um tipo de reel que tá na moda fazer para os próximos 2 meses, daqui a pouco já mudou. Daí você se adapta. Então, sim, é um eterno e tentando e vendo que funciona. E antes disso, assim, tu te via assim, um pouco na criação de conteúdo, isso já fazia parte, muito tu aprendeu com o Ju de Mochila. Edição, as postagens, tudo. Eu sempre fiz um pouco. Quando lá na época da pandemia eu trabalhava no mercado financeiro e eu comecei a fazer alguns vídeos, alguns posts. Foi aí quando eu mais comecei a colocar a cara, assim, a tapa. Aí na época da pandemia todo mundo, né, virou um pouco influencer, Sim. assim. Não tinha o que fazer. Então, tipo, beleza. Testava. E eu trabalhava para esse escritório e sempre que precisava de alguma coisa de aparecer, de fazer algum vídeo, eu sempre ia, porque eu gostava. Eu gosto, na verdade. Eu gosto assim, dessa parte de aparecer, de falar, de dar minha opinião. Eu curto muito. E então aí eu já fazia. Depois eu comecei a trabalhar com isso, então comecei a fazer o marketing de uma escola de francês, ajudei também a empresa do meu pai, ainda faço para essa empresa de investimentos. Então, sempre fiz um pouquinho. Com o Ju de Mochila, eu sinto que tá melhorando, assim, a minha habilidade de edição. Acho que ela melhorou muito. Eu vejo meu vídeo de um ano atrás, que eu achava bom, né? Eu vejo hoje e falo, nossa, que ruim. Mas, assim, eu comecei com ele, né? Foi ele que me permitiu um crescimento pouco a pouco. Então, não foi com o Ju de Mochila que eu comecei, né? Que eu aprendi, mas com o Ju de Mochila que eu tô aperfeiçoando muito e que eu curto o processo, porque, por exemplo, eu não sou designer, eu não gosto de fazer carrossel. Mas às vezes, quando eu tenho que fazer um para mim, falando de alguma coisa, eu gostei de fazer, sei lá, favoritos do país tal. Então, fiz favoritos da Espanha, quero fazer agora um favoritos da Albânia. Eu curto, eu tô fazendo algo para mim, tô com calma, se não ficar tão bonito, cara, tá tudo bem, Não é para tem mim ninguém que mesma. reclamar pra ti. E os vídeos também, eu comecei vou ver um vídeo aqui no YouTube de como fazer esse efeito, que eu achei muito legal. Então, eu vou lá, vejo com calma, testo nesse vídeo. Então, acaba sendo uma coisa mais prazerosa, que eu acho que se eu estivesse fazendo para os outros, eu ia achar um saco.
mas como é para Sim, tinha mim, que ter todo um eu briefing, gosto. tudo. Exato. Então, eu acho que esse aprendizado que a gente tem, às vezes, um pouquinho mais orgânico, você vai testando, vai fazendo, ele é mais gostoso, assim. Então, isso é algo que eu sinto com o Ju de Mochila. Por mais eu ver ele de maneira profissional, acho que eu me permito curtir um pouquinho o processo, assim, dessa criação. Ele ainda acaba que fica um hobby, uma calmaria ali para ti. Algumas coisas sim, outras. Em alguns aspectos sim, concordo. Outros não, porque ainda tem aquela coisa, tá, vou fazer aqui um calendário, sobre o que eu quero postar agora. Tô sentindo, por exemplo, eu vejo, tô produzindo bastante, reel e tudo mais, mas acho que tá faltando botar minha cara nos stories. Sim. Porque eu tenho feito pouco isso. Daí, agora eu tô pensando, então tá, vou colocar uma agenda semanal, que pelo menos 2 vezes na semana tem que ir lá, botar minha cara, falar sobre algum assunto, contar uma história, dar uma opinião. Então, ainda, mesmo quando a gente tá ali aparecendo algo de boa, né, que parece até orgânico, exige uma certa organização e uma certa intenção naquilo que você tá fazendo. Até Sim. porque quando a gente fala em monetizar as mídias, vamos lá, eu quero vender a minha consultoria. Eu faço um encontro com as pessoas para ajudar elas a viajarem. Se eu quero vender minha consultoria, as pessoas têm que saber que a minha consultoria está acontecendo. Então, eu tenho que ter dia que eu posto nos stories que a consultoria está rolando. Tem que ter dia que eu falo como funciona a minha consultoria. Então, eu acho que muitas coisas das mídias, num ponto de vista de espectador, ela parece tão orgânica, tão Sim. natural, mas não é. Às vezes um bom dia ali já é planejado aquele bom dia. Exato, é isso. E tu acha assim que em algum momento tu vai querer ficar só com o Ju de mochila? Ou tu acha que os teus freelas, trabalhar por fora assim também, é algo que te ajuda também, a manter o Ju de mochila, né? A seguir assim as viagens, mas também de não ficar 100% nisso, de ter sempre os dois ali para conciliar. Não, eu gostaria de, no mundo ideal, viver 100% o Ju de Mochila se virar uma empresa tendo diversas vertentes. Então, que eu pudesse fazer, tem consultoria, posso fazer viagem em grupo, eu posso fazer publicidade, posso fazer links de afiliados, né? São algumas das possibilidades de como Sim. monetizar um perfil. Então, assim, num mundo ideal, adoraria viver dele. E aí, agora falando assim um pouco do financeiro, como que foi essa organização para ti? Porque tu estava a virada de chave foi ali um pouco na França. Mas assim, como que tu começou a planejar o pós da França, né? Porque na França era um emprego que era remunerado, então tinha tudo Uhum. organizado ainda na viagem. Mas o pós disso, como tu começou a te organizar e como tu te organiza hoje? Porque eu acredito que o teu salário assim não é fixo também. Então, até como tu te organiza em cada país, que tem é uma gangorra, que aumenta, diminui os valores, o teu freela aumenta e diminui também, não é sempre. Sim. Bom, no primeiro momento eu saí da França com uma boa reserva e eu também tinha um um trabalho com um fixo, bom, não muito alto, mas eu estava na Ásia, então a Ásia tudo é barato, e como era mochilão, eu estava fazendo bem low cost, assim, hostel, muita comida local, que, cara, era 2 euros, sabe, a sua refeição. Então é muito de boa. Mas eu nunca fiquei sem nenhum trabalho. Mesmo quando eu comecei o meu mochilão, eu tinha poucos trabalhos, mas eu tinha alguma fonte de renda. Então eu nunca tive um momento de não ter fonte de renda alguma. E, e daí na Ásia, a minha organização era assim, cara, ser low budget, mas aproveitar. Então, o que tinha de rolê para fazer, experiência que eu queria muito fazer, eu fazia, mas o que eu podia economizar, eu economizava também. Hostel é uma delas, eu nunca, eu tentava gastar, assim, no máximo 15 euros à noite. Mas Sim. fiquei em hostel de 3,5 € no Laos. Mas tinha, assim, uns budgets de acomodação. Uma dica boa, eu gosto muito, eu uso um aplicativo que se chama Travel Spend. E nesse aplicativo você pode colocar a sua meta diária de orçamento e você imputa. Tem gente que não gosta, que não tem disciplina de fazer isso. Eu Sim. adoro, porque eu adoro olhar em retrospectiva o que eu gastei, quanto que eu gastei em cada país, quanto que eu gastei em acomodação em cada país, quanto que eu gastei em comida em cada país. Ai, adoro. Então, eu uso esse aplicativo. E ele me permite saber, cara, quanto que eu tô no dia 14, vamos ver quanto que eu já gastei aqui na Sérvia. Final do mês. Então, isso me ajuda bastante. E eu acho que quando você faz esse ato de abrir o aplicativo, imputar quanto você gastou,
deve ter algum neurotransmissor aí funcionando que você olha e você tem noção de como tá a situação financeira para falar, tô de boa ou tem que dar uma freada. Então, até porque dói, quando você sabe que você teve um gasto grande, você tem que lá abrir, imputar, dá uma dor. Putz, gastei demais. Ou se tem mais poder gastar ali no finalzinho da viagem, ou ter que de fato segurar. Exato. Então, eu recomendo muito você ter, assim, gente, seja na vida viajante, seja na vida normal. Você tem que ter algum controle do seu dinheiro. É básico, assim. Então, eu gosto muito de usar esse aplicativo. E eu tenho menos previsibilidade hoje nos meus ganhos. E até então eu tinha alguns clientes fixos. E que, por opção minha, já esse ano foram 2, assim, que eu resolvi tirar. Seja pelo tempo, que eu gostaria de aproveitar melhor o meu tempo, que eu não queria ter reuniões em horários inconvenientes, ou que eu falei, cara, isso aqui acho que não paga o suficiente para o tempo que eu estou colocando, vou focar aqui no meu trabalho. E é legal que aos poucos a gente vê que essa troca fez sentido. Então, acho que isso é muito bacana. Eu sei, assim, pelo menos um mínimo do que eu devo ganhar e tento não passar muito disso. Por exemplo, esse ano eu fiquei em países caros. Eu tive uma estadia na França, eu tive uma estadia na Suíça, na Espanha. Tudo então, tudo. Exato. Então, isso assim também, se você tá no começo de viagem, muita gente tem esse sonho de começar pela Europa, né? Eu respeito, acho que às vezes é o nosso sonho da vida, nunca conheço países, mas é complicado, porque daí o seu dinheiro ele vale nada, gente. O euro tá 6,30. E às vezes começar abaixo, tu se adapta melhor, daí depois para ti evoluindo também. Exatamente. Mas é isso assim, eu cuido por meio de aplicativo, tenho também uma tabela dos meus ganhos mensais. Eu sempre consigo. Eu sempre fazendo uma previsão de qual deve ser meu ganho do próximo mês. Sim. E sempre tendo em vista de guardar um pouquinho, né? Porque, bom, eu tenho esse passado do mercado financeiro, então o meu objetivo nunca é ganhar para sair no 0 a 0. É ganhar para conseguir guardar para o futuro. Sou freelancer, então também não, né, apesar de pagar ali a aposentadoria pública, eu sei que não é isso que vai me garantir uma velhice confortável, e tenho essa noção bem forte, assim, de, né, ir investindo todos os meses. Eu acho que é super importante, e a galera, sendo viajante ou não, tem que pensar nisso, né? Então, mais ou menos dessa forma, e levando um orçamento como se eu tivesse uma vida normal, só que é uma vida em movimento. Sim. Tu é bem organizada, né? Mas em algum momento tu, tipo, até na Europa mesmo, né, que tu citou os países, teve algum momento que tu pensou que talvez tivesse que parar de viajar? Ou justamente por tu sempre ter guardado, não teve isso, mas só teve que desacelerar mesmo? Parar de viajar não, sempre, né, tem uma reserva financeira, acho que todo mundo, não sei se a galera tá acostumada com esse conceito, mas enfim, reserva de emergência, então é interessante você ter pelo menos aí uns 6, 5 meses do seu custo de vida guardado. Então, cara, sei lá, fui demitida, não pude trabalhar um mês, que seja, você sabe que não tá desamparado. Vejo muita gente hoje com esse sentimento de vou começar a viajar, a vida é uma só, não sei o quê. E, cara, sai com pouco dinheiro, sai com 5 mil reais, sai com, sei lá, quase nada do Brasil. Eu sou bem contra isso, assim, eu acho extremamente importante você sair com algum colchão financeiro que te permite, cara, pode dar, desculpa a palavra, pode dar alguma merda, pode acontecer um acidente, pode ser que você não tenha trabalho em algum momento, pode ser que você não consiga um voluntariado, o que você vai fazer? Você vai dormir na casa de estranho? Você vai... Então, eu acho que, assim, é super importante as pessoas terem essa noção de ir com uma boa reserva. Por isso que eu falo que eu acho muito legal a ideia desses vistos que permitem brasileiros trabalharem em países que pagam melhor, porque a partir daí você vai viajar muito mais tranquilo. Então, não, eu nunca tive esse pensamento de eu vou parar de viajar por não ter mais dinheiro, sempre, né, tive a minha reserva financeira. Sim. Teve meses que eu gastei mais do que eu ganhei, e daí eu tive que usar da minha reserva. E por mais que não seja ideal, ela tá aí para isso também, né? Para acudir a gente nesses momentos. Então, acho que uma dica, e nem do ponto de vista de viajante, mas do ponto de vista de alguém que já trabalhou com finanças, enfim, ou até de um adulto responsável, é que você tem que, né, ter esse colchão, essa reserva, porque, principalmente na viagem, a gente é mulher, viaja sozinha,
ter uma reserva financeira, saber que você não precisa se colocar em situações de perigo, situações de cara, eu vou ficar numa casa que não sei onde é que é, fazer um voluntariado no meio do nada. Cara, é péssimo. Então, você Ter a saber que tem. liberdade de poder trocar e escolher. Exatamente. Então, ter uma reserva financeira é liberdade, segurança. E aí, como é que tu organiza os destinos assim? Até às vezes quando entra menos pessoas, assim, tu tenta ir para lugares mais baratos, como é que tu faz essa organização do próximo caminho, do próximo destino? Cara, a minha organização de próximo caminho, próximo destino não tem nada a ver com financeiro, assim, ela acabou sendo muito sempre em relação às pessoas. Sim. Então, eu fiquei, digamos assim, parada na Europa por 3 meses, porque passei um mês na Suíça, mas passei um mês na Suíça sem gastar com hospedagem. Eu tinha amigo lá, fiz house sit, que é quando você fica na casa, né, das pessoas, cuidando dos bichinhos delas. Então, poxa, eu fiquei um mês na Suíça, gente, né? Comia, cara, fazia tudo. Eu gastei acho que deu menos de 6.000 reais um mês na Suíça. Então, a vida nômade, ela não é necessariamente cara, né? Quando a gente faz as coisas pensadas. Obviamente, se eu tivesse gastado com hospedagem, isso ia ser muito pior, porque um hostel lá deve ser uns 40 francos a diária. A hospedagem é o que dá o choque. Tudo lá é caro, né? Transporte e tal, mas só o fato de você poder cozinhar e não pagar hospedagem já muda muito. Então, acabou sendo assim. Bom, na Ásia, todo mundo faz um pouquinho a mesma rota ali quando tá no Sudeste Asiático. Sim. Então, meio que isso, você vai indo, meio que seguindo ali os países. E atualmente, eu fiquei um pouco na zona Schengen ali, porque eu tinha amigos para ver na Suíça, tinha amigos para ver na França, tinha amigo em Barcelona. E depois eu tive que sair da zona Schengen. Queria um lugar que ficasse não tão longe para voltar para o Brasil depois. Eu tinha muita vontade de voltar para a Ásia, mas enfim. E então não foi muito dinheiro que acabou ditando a minha para onde eu vou. Eu diria que é muito mais as pessoas e o sol, porque eu tento ficar no verão. Eu tô até vendo teus vídeos de mochila, a maioria é de roupas que são tranquilas, assim, que também não tem peso de carregar nem nada. Então, isso é uma estratégia já também. Nossa, eu não sei como eu ia fazer para viajar no inverno, sinceramente, porque daí sim a mochila ia ser pequena. E falando assim, um pouco de sonho. E teve algum país que tu foi, que tu esperava muito, e chegando lá não era tudo isso? E algum país que ainda tá guardado, assim, algum sonho que tu tem de ir? Olha, para ser bem sincera, nenhum país me decepcionou. Não tem um país assim que eu visitei e eu falo que eu não voltaria. Eu gostei de tudo. Eu já ouvi gente falando mal, por exemplo, do Egito. Cara, eu voltaria super pro Egito. Marrocos também, país que eu fui sozinha. Então, não teve nada que me decepcionou. Nenhum deles me decepcionou. Tudo que eu fui, eu gostei. Eu fui muito mais surpreendida do que qualquer outra coisa. Ah, a única coisa que talvez me decepcionou, sim, posso falar, é Bali. Bali me decepcionou um pouquinho, porque daí teve erros meus, que eu fui no início da temporada de chuva. Então, isso aí não foi uma culpa do pai, Do país. da cidade, porque foi a época que eu cheguei, mas também o fato de que Bali hoje é uma cidade muito tomada pelo turismo, por ser barato, por estar bem desenvolvido, tem muito nômade digital, então eles estão vivendo um momento que tem muita construção por tudo, já se perdeu muito assim de uma essência do que seria um lugar, essa vibe mais paradisíaca, mais roots, mas ele é muito tomado pelos gringos, assim. Sim. Então, e essa opinião eu sei que não é minha somente, né? Muita gente fala isso sobre Bali também. Então, acho que seria essa a minha opinião. E ele é mais carinho um pouco que o resto do Sudeste Asiático. Tailândia, Vietnã, é muito barato. Não Eu saí chega dele. a decepção, mas é questão de se adaptar ao teu estilo também, não é? Ele tá. Eu achei Bali, assim, bem menos mochileiro do que o resto do Sudeste Asiático, por exemplo, onde tá um negócio mais Nutella, nômades Sim. digitais, galera sei lá, do criptomoeda que tá trabalhando lá, o coach de coach, tem vários vídeos, assim, zoando a galera de Bali. Então, acho que esse talvez tenha me decepcionado um pouquinho, mas também voltaria. Não é assim, não, eu gostaria de dar uma segunda chance. Sim. E que me surpreendeu... Ah,
Acho que Vietnã me surpreendeu muito. Eu achei muito massa, extremamente barato e tem muita coisa para fazer. Tem uns rolês muito diferentes, assim. Mas acho que o país mais diferente que eu fui, que menos gente vai, é o Laos. E foi muito massa em termos de natureza, assim. Tem muito hike para fazer, muita paisagem bonita, pôr do sol, assim, coisas mais lindas que eu vi por lá. A comida é parecida com a da Tailândia, então é gostosa também. É muito barato, o país mais barato que eu já fui. E eu tive experiências muito massas, assim. Então, eu acho que o Laos é um que eu acho bem surpreendente, mas eu também sei que não é para todo mundo. Para quem já quer mais conforto, que não gosta de natureza, aí acho que não tem muito por que ir, Sim. assim. E falando um pouco dos teus próximos passos, tu falou que quer voltar com o blog, tu já tem a consultoria, mas tem outros já projetos assim em mente, outros formatos? Eu tenho vários. Bom, eu tenho um projeto que eu tenho paralelo ao Ju de Mochila, se chama PVT Descomplicado. Então, até se alguém quiser saber sobre morar na França, complicando PVT, eu tenho uma mentoria para quem quer viver na França com esse visto. Então, tudo isso que eu vivi, né, entre 2022 e 2023, foi o que me abriu as portas para o mundo. Sim. Então, desenvolvi essa mentoria, porque ele é um visto que tem uma burocracia a seguir, você tem que apresentar um dossiê no consulado e depois, cara, morar na França, conseguir emprego, como é que faz tudo por lá, né? Então, eu desenvolvi essa mentoria e hoje tem um Insta e um canal no YouTube ainda incipiente, mas já produzindo conteúdo a respeito. Isso, né, para mim é um curso ali, digamos assim, então, que eu vendo. Sim. E é um projeto que eu tenho, mas que necessita uma manutenção constante, porque é produção de conteúdo também. Então, basicamente, é conciliar mais uma produção Mais de um projeto. conteúdo. Exato. E o blog também, o blog ele tá no ar, é Ju de Mochila, o nome. E eu já tenho alguns textos ali da época da Ásia, mas quero conseguir botar pelo menos que seja um texto por semana em que eu fale sobre o país que eu tô. Quero muito falar sobre Dahab no Egito, que é a cidade que eu tive uma experiência muito legal. Sei lá, o que eu faria, como foi meu rolê na Albânia, onde eu fiquei, dar as dicas. Então, trazer um pouquinho essa parte do blog, explicar dos voluntariados, dos house sits. E as consultorias também, eu tenho um grupo no WhatsApp, em que a galera que quer saber sobre voluntariado, sobre viajar, eles estão lá. Sempre faço encontros, então faço encontros em grupo completamente gratuitos. Sempre boto ali para a galera votar um horário, faço esse encontro, e muita do pessoal que está no grupo pensa, quero fazer minha viagem, mas quero ter uma conversa talvez particular com a Ju, quero pegar dicas específicas desse lugar que eu estou pensando em ir. Então, a minha ideia também é continuar cada vez mais desenvolvendo essa parte da consultoria, até porque eu gosto muito, assim, às vezes são meninas mais jovens, têm muitas dúvidas, ou até da minha idade, que vão fazer isso pela primeira vez, e é muito legal conseguir compartilhar, trazer uma visão de quem foi, de quem já, olha, vai aqui, é legal, isso aqui vale a pena, é seguro, ou, cara, isso aqui eu já não recomendaria, acho que para cá eu não iria sozinha. Então, sempre é uma troca que eu gosto muito de fazer, assim, que vai além, óbvio, é um trabalho, né? Tô dando minha hora ali falando com alguém, mas é um trabalho que você se sente feliz, assim, em fazer, que está contribuindo para algo que vai ser muito legal na vida dessa pessoa. E dá uma segurança para a pessoa também, né? Ela já ter alguém que foi, que tá te dando dicas, ela não vai zerada assim para lá. Total, exato. É algo que eu tive menos, assim, né? Quando eu tinha uma amiga que tinha feito esse mochilão na Tailândia. E às vezes é uma coisa pequena, assim, que você fala, que você comenta, que para você já é tão óbvio, mas para Sim. essa pessoa é um mundo novo, né? Um universo que ela não viu falar ainda. Então, são esses, assim, os projetos. Daí, obviamente, junto a isso, tem outros projetos a nível profissional, que daí não são do Ju de Mochila, Sim. que desenvolvo outras parcerias também. Uma coisa assim, daí pro ano que vem eu tô planejando fazer algumas viagens em grupo. Então, junto a Worldpackers, que é a plataforma de voluntariados, tô vendo pra gente desenvolver uma, que seria um grande MVP, assim. E depois queria também testar para países, né? Já um salto Sim. mais alto. Mas até essa semana, um guia que eu conheci no Egito mandou mensagem, se não queria desenvolver algo nesse sentido. Então, né, a gente vai viajando, vai fazendo esses contatos, é algo que eu gostaria muito, assim, de levar grupos de mulheres para explorar por aí. Então, isso ainda seria algo para um próximo passo, assim, que tem que ser trabalhado, muita construção de comunidade, né? Acho que isso faz muita parte para a galera confiar e querer Sim. estar com você em algum lugar. Então, não adianta a gente querer vender sem
criar esse link, né? Assim, criar essa comunidade no primeiro momento. Mas acho que são esses os planos, assim, já dá bastante trabalho esse. Já. E para fechar, assim, depois de rodar assim, em tantos lugares, tem um lugar assim que tu chama de casa, que é um lugar que tu. Não que tu voltaria, né? Que acaba que a gente volta para vários países, mas que tu sentiu que o teu coração ficou mais ali. Ai, tem vários. Eu gosto muito. Bom, Nice, no sul da França, eu morei por um ano, construí amigos. Poxa, quando a gente foi um ano numa cidade, é bastante, assim. Lá eu trabalhava até dirigindo, então comecei a ter essa sensação de, cara, eu conheço essa cidade. E então, Nice eu já vejo, assim, um pouco como casa. Quando eu volto para lá, é um sentimento muito doido. Onde mais? Que eu fiquei mais tempo. Ah, Tailândia também, que é muito fácil, tudo, é muito seguro, e lá eu fiquei um tempinho a mais também. E teve essa cidadezinha no Egito, que se chama Dahab, que eu passei pelo menos uns 40 dias, e é um oásis, assim, no Egito, é muito diferente de todo o restante, é uma cidade de praia, onde a galera vai fazer mergulho, uma vibe bem relax, assim, e eu fiz amizades, uma das amizades mais importantes, assim, da minha vida de viagem, 3 pessoas, assim, que eu conheci lá, eu voltei a ver aqui na Europa. E converso até hoje, assim, a gente se conheceu em fevereiro, um eu fui visitar em Madrid, o outro a gente se encontrou em Barcelona, o outro é o Julian, que passou 3 semanas comigo na Albânia, então, no final, muito as pessoas, né, fazem a gente achar que o lugar é casa, então, acho que seriam esses lugares, assim, que preencheram mais o meu coração. E a vida e a rotina ela permite isso, né? Que tu consiga se conectar e se reencontrar em outros lugares e ver outras histórias com as pessoas. Não, com certeza. Faz muita diferença, assim, esses encontros que a gente faz no caminho. Ah, Ju, não vou mais te segurar, que daqui a pouco tu também tem reunião. Quero Tranquilo. te agradecer, muito obrigada por ter participado, por ter topado estar aqui comigo. Obrigada a Tá? você, eu adorei. Desculpa a minha Espero que tu confusão de tenha pessoa. gostado. Não, nem te preocupe. Espero que tu tenha gostado de participar e que a gente se encontre por aí também. Eu adorei, quero saber quando vai pro ar. Tá, depois te faço tudo certinho, né? Esse foi mais um episódio do Relatos e Roteiros. E se você gostou, compartilhe com alguém que também vai curtir e siga as nossas redes sociais para não perder os próximos. Obrigada pela companhia e até a próxima.